As primeiras missões Pioneer ocorreram de 1958 a 1960. Foram tentativas de conseguir a velocidade de escape da Terra, que é de 11,2 km por segundo. 7 lançamentos falharam e 2 atingiram o objetivo. A Pioneer 4 fez um sobrevoo lunar e conseguiu a velocidade de escape terrestre em 1959. E a Pioneer 5 entrou em órbita heliocêntrica em volta do Sol entre a Terra e Vênus. Foi lançada em 1960. Lançada em março de 1972, a Pioneer 10 foi a primeira sonda a realizar uma missão bem-sucedida de sobrevoo sobre Júpiter. Durante sua jornada, a sonda percorreu aproximadamente 620 milhões de quilômetros para alcançar o gigante gasoso. Viajando a 40 mil km por hora depois de deixar a Terra, a Pioneer 10 passou a órbita da Lua em menos de 11 horas. Apenas 4 meses depois, ela deixou o sistema solar interno e foi a primeira espaçonave a entrar no cinturão de asteroides. Na época, era incerto se ele iria atravessá-lo com segurança, já que a densidade de partículas grande o suficiente para danificar a nave ainda não era conhecida. Ela passou a 7 milhões de quilômetros de um asteroide não identificado com 1 km de diâmetro. Planejado para 21 meses de operação, apenas o tempo suficiente para chegar a Júpiter e estudar o planeta gigante, a Pioneer 10 superou em muito as expectativas, continuando a enviar dados sobre o espaço interplanetário nos confins do sistema solar. Caso uma civilização alienígena avançada encontrar a Pioneer 10, ela carrega uma placa com informações sobre seus criadores e sua origem. A espaçonave está na direção da estrela Aldebaran e espera-se que alcance em cerca de 2 milhões de anos. Lançada em abril de 1973, a Pioneer 11 seguiu uma trajetória parecida com a da Pioneer 10, lançada 13 meses antes. Os planejadores da missão redirecionaram a Pioneer 11 para usar a gravidade de Júpiter para lançar a espaçonave a fim de explorar Saturno. A trajetória única permitiu a Pioneer 11 obter imagens das regiões polares inexploradas de Júpiter. Cerca de 5 horas antes da maior aproximação, a Pioneer 11 sobrevoou a Grande Mancha Vermelha de Júpiter, a uma distância de 400 mil km, mais ou menos a distância da Terra-Lua, e retornou as melhores imagens da Grande Mancha já conhecidas até então. A Pioneer 11 acabou fazendo as primeiras observações remotas de Saturno. A sonda forneceu imagens detalhadas de Saturno e suas luas, incluindo a famosa imagem de Saturno eclipsando o Sol. Após o encontro com o planeta dos Anéis, a Pioneer 11 navegou em uma trajetória para finalmente deixar o nosso sistema solar. Esse alinhamento de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que ocorre aproximadamente a cada 175 anos, permite que uma espaçonave em uma determinada rota de voo gire de um planeta para o outro, sem grandes sistemas de propulsão a bordo. O sobrevoo em cada planeta visitado aumenta sua velocidade o suficiente para levá-la ao próximo destino. Usando essa técnica de gravidade assistida, demonstrada pela primeira vez com a sonda Mariner 10, usando essa técnica, o tempo de voo para Netuno foi reduzido de 30 anos para 12. Mais de 10 mil trajetórias foram estudadas antes de escolher as duas que permitiriam sobrevoos próximos de Júpiter e suas luas, e também Saturno e sua grande lua Titã. A rota de voo escolhida para Voyager 2 tinha a chance de continuar para Urano e Netuno. A sonda foi lançada primeiro em agosto de 1977. A Voyager 1 foi lançada em uma trajetória mais rápida e curta, 3 semanas depois. A sonda chegou em Júpiter em março de 79 e em Saturno em novembro de 1980. Mais de um ano e meio depois, a Voyager 2, mesmo tendo sido lançada antes, chegou em Júpiter em julho de 79 e em Saturno a agosto de 1981.
No caminho para o espaço interestelar, a Voyager 1 olhou para trás e tirou essa foto, conhecida como pálido ponto azul. Essa é uma fotografia da Terra tirada em 1990, de uma distância de 6 bilhões de quilômetros, como parte de uma série de imagens do Sistema Solar chamada Retrato de Família. Bom para colocar em um porta-retrato, hein? Após o encontro bem-sucedido da Voyager 2 com Saturno, foi confirmado que a sonda seria capaz de voar para Urano com todos os instrumentos operando. A sonda encontrou o Urano em janeiro de 1986, retornando fotos detalhadas e dados gerais sobre o planeta, suas luas, campo magnético e anéis escuros. A Voyager 1, enquanto isso, continuava avançando, conduzindo estudos do espaço interplanetário. Eventualmente, seus instrumentos podem ter sido os primeiros de qualquer espaçonave a detectar a heliopausa, a fronteira entre o fim da influência magnética do Sol e o início do espaço interestelar. Após a aproximação máxima da Voyager 2 sobre Netuno em 1989, a espaçonave voou para o Sul, abaixo do plano da elíptica em curso que a levará também ao espaço interestelar. As espaçonaves continuam retornando dados sobre o espaço interplanetário e alguns de nossos vizinhos estelares próximos do Sistema Solar. A Voyager 1 está a aproximadamente 24 bilhões de quilômetros da Terra e a Voyager 2 a 20 bilhões de quilômetros do nosso querido pálido ponto azul. A primeira tentativa foi lançada em 1961 com a Venera 1, que tinha o objetivo de pousar diretamente em Vênus, mas infelizmente falhou. A sonda chegou a 100 mil quilômetros do planeta, o que em uma escala cósmica não foi um erro enorme, né? Já que ninguém tinha chegado assim tão perto de Vênus antes. Durante quase todas as janelas de lançamento da Terra para Vênus, um novo foguete soviético foi lançado. Janela de lançamento é quando os planetas estão no melhor alinhamento para enviar uma espaçonave, por conta de toda a questão de que a Terra e Vênus orbitam o Sol em velocidades diferentes. Após várias tentativas e falhas, as sondas Venera 4, 5 e 6 finalmente chegaram a Vênus, mas foram esmagadas pela pressão atmosférica. No entanto, os dados transmitidos por estas sondas forneceram informações valiosas sobre a atmosfera, temperatura e pressão de Vênus. O ponto alto chegou com a missão Venera 7, que conseguiu aterrissar com sucesso em Vênus em dezembro de 1970, após 120 dias de viagem. As missões Venera continuaram a explorar Vênus com a Venera 8 até capturando as primeiras fotos da superfície de outro planeta. Essas imagens abriram nossos olhos para a complexidade e diversidade dos corpos celestes. Foram lançadas outras missões Venera até Vênus. A última sonda do programa foi a Venera 16, lançada em 1983. Programa Mariner. Iniciados os trabalhos, a Mariner 1 tinha o objetivo de sobrevoar Vênus, mas teve uma vida curta. Decolou em 1962, mas quando o foguete saiu do curso, o controle teve que enviar um comando de destruição ao foguete. Mariner 2. Com os problemas da Mariner 1, os engenheiros identificaram e corrigiram os problemas, e a Mariner 2 iniciou sua jornada para Vênus no mesmo ano. Um jovem cientista chamado Carl Sagan propôs na ocasião que a conhecida alta concentração de dióxido de carbono na atmosfera de Vênus criava um efeito estufa descontrolado, levando a temperaturas bem altas na superfície. Em dezembro de 1962, a Mariner 2 passou a 30 mil quilômetros do planeta e conseguiu observações bem-sucedidas quando passou por Vênus. A sonda também mediu a pressão atmosférica em 20 vezes maior do que na Terra, confirmando a previsão do efeito estufa de Carl Sagan. As noções de um planeta com um clima global relativamente semelhante ao da Terra, incluindo a possibilidade de abrigar alguma forma de vida extraterrestre,
permaneceram populares até mesmo entre os cientistas na década de 1960. As melhores imagens telescópicas de Marte baseadas na Terra revelaram poucos detalhes da superfície, mas mostraram áreas que mudaram de tamanho, forma e cor com as estações marcianas, indicativas para alguns observadores de pelo menos alguma forma de vida vegetal simples. A primeira de duas espaçonaves, a Mariner 3, foi lançada em novembro de 1964, e devido à falha de mecanismo de carga útil da espaçonave, seus painéis solares não puderam ser abertos e a Mariner 3 navegou para uma órbita solar como uma espaçonave inerte. Com uma cobertura de carga redesenhada às pressas, a segunda espaçonave, a Mariner 4, foi lançada com sucesso em 28 de novembro, apenas 2 dias antes do fechamento da janela de lançamento. A janela de lançamento da Terra para Marte ocorre a cada aproximadamente 26 meses, e a duração da janela de lançamento é de algumas semanas. Em julho de 1965, a Mariner 4 passou a 10.000 km de Marte, tirando fotografias do planeta e fazendo medições científicas. Finalmente, depois de ficar sem gar de controle de altitude, a Mariner 4 não conseguiu mais apontar seus painéis solares para o Sol e o contato com a espaçonave foi perdido em dezembro de 1967. Usando a assistência da gravidade, uma técnica estudada por décadas mas nunca usada antes, sob condições favoráveis, uma espaçonave enviada a um planeta pode usar a força gravitacional desse planeta para atingir seu próximo alvo. O método economizou o custo de combustível adicional e um foguete maior que seria necessário para lançar a espaçonave mais pesada, bem como o tempo para chegar ao destino final. A técnica de assistência à gravidade forneceu uma oportunidade para as primeiras observações em espaçonaves do menor planeta do Sistema Solar. À medida que a espaçonave passava atrás de Mercúrio, seus sinais de rádio eram usados para determinar se o planeta tinha atmosfera e medir com precisão o seu raio. Com as missões Cassini-Huygens e New Horizons, a humanidade deu um pulo geracional nas tecnologias aplicadas, em comparação com as sondas enviadas anteriormente, com melhores equipamentos e foguetes mais potentes. Começamos com a missão Cassini. O astrônomo italiano Galileo Galilei virou seu telescópio pela primeira vez em direção a Saturno em 1610, mas seu equipamento não tinha poder suficiente para reconhecer os anéis do planeta. Somente 45 anos depois, em 1655, o astrônomo holandês Christian Huygens descreveu pela primeira vez com precisão os anéis de Saturno como um disco ao redor do planeta. No final dos anos 1970 e início dos anos 80, 3 espaçonaves, Pioneer 11 e Voyager 1 e 2, completaram sobrevoos de reconhecimento de Saturno, que nós explicamos nos outros vídeos, retornando imagens impressionantes e uma riqueza de informações sobre o planeta, seus anéis e muitos satélites. A construção da Cassini-Huygens começou em 1989. Foi uma das sondas planetárias mais pesadas já lançadas. Decolou em outubro de 97 e sua jornada de 7 anos passou por Vênus 2 vezes, a Terra 1 vez e Júpiter 1 vez, ganhando mais velocidade a cada sobrevoo para a viagem final a Saturno. Mais uma vez a assistência gravitacional ajudando. Quem lembrar o que é assistência gravitacional, comenta aí por favor. Um teste de câmera da Cassini, feito em 2002, 20 meses antes da sonda chegar a Saturno, forneceu sua primeira imagem do planeta com seus anéis e sua maior lua, Titã, a uma distância de aproximadamente 250 milhões de quilômetros, ou quase o dobro da distância Terra-Sol. Em julho de 2004, a Cassini entrou em órbita ao redor de Saturno e começou uma exploração de 13 anos do planeta, seus anéis e satélites. A espaçonave levava uma outra sonda, a Huygens, que se separou da Cassini em 2005, se jogando na densa atmosfera de Titã. Desacelerada por um paraquedas, a sonda de 300 kg fez um pouso suave na maior lua de Saturno, marcando o pouso mais distante de qualquer espaçonave no Sistema Solar
que retornou imagens e dados científicos da superfície. Enquanto isso, Cassini seguiu em órbita do planeta, descobrindo, por exemplo, que os anéis de Saturno são formados por fragmentos de gelo com o tamanho de até uma casa, e que existe um hexágono feito de tempestades no polo norte do planeta. Em 2017, com seu combustível de controle interno praticamente esgotado, a Cassini mergulhou na atmosfera de Saturno, continuando a enviar dados até o último momento. Os controladores escolheram esse fim destrutivo para prevenir contra a possibilidade remota de que a Cassini pudesse colidir com alguma das luas de Saturno, contaminando com micro-organismos da Terra. New Horizons foi lançado em janeiro de 2006 e se dirigiu para um encontro distante, quase uma década a partir do lançamento. Durante a aceleração, a espaçonave passou da órbita da Lua em 9 horas. Para comparação, a Apollo 11, que pousou na Lua, levou 3 dias. Embora houvesse outras oportunidades de lançamento em fevereiro de 2006 e de 2007, apenas os 23 primeiros dias de 2006 favoreciam um sobrevoo em Júpiter. Qualquer lançamento fora desse período teria forçado a sonda a voar por uma trajetória mais lenta até Plutão, atrasando seu encontro por 2 a 4 anos. O sobrevoo por Júpiter aumentou a velocidade em aproximadamente 4 km por segundo em relação ao Sol, pondo a sonda em uma trajetória mais rápida até Plutão. Como era uma trajetória mais elíptica em relação ao Sol, até outubro de 2011, a atração gravitacional da nossa estrela já tinha desacelerado a sonda em até cerca de 15 km por segundo. Em 2014, a nave estava a uma distância de 32 unidades astronômicas, medida de distância da Terra ao Sol, ou seja, 4,26 horas-luz, o tempo que os sinais de rádio enviados da Terra demoram para chegar à espaçonave. A primeira descoberta sobre Plutão pela sonda New Horizons foi realizada muito antes mesmo de se chegar próximo ao planeta anão, a existência de um número maior de luas do que se esperava. Quando a sonda deixou a Terra em 2005, imaginava-se a existência de 3, Caronte, a maior delas, Nix e Hydra. No entanto, à medida que foi chegando perto, 2 outras foram visualizadas, Stygia em 2011 e Cerbero em 2012. Foi descoberto também que Plutão e Caronte estão travados no efeito de maré, o que faz ambos mostrarem sempre a mesma face um para o outro. O sobrevoo do planeta anão aconteceu em julho de 2015, com a sonda passando pelo ponto mais próximo da superfície a cerca de 12.000 km de distância. Outra informação sobre as características do planeta anão foi a atualização do seu tamanho, que é um pouco maior do que se calculava, o que se deve a distorções de imagens com maior distância. Assim, o seu diâmetro exato é de 2.370 km, colocando na liderança em termos de tamanho entre os planetas anões, com 30 km a mais em relação a Eris, o segundo colocado. Com as imagens obtidas pela New Horizons, também se verificou que Plutão possui um relevo acidentado, marcado pela presença de caldeias montanhosas. Plutão também tem uma atmosfera. Se algum dia estivermos lá, ao olhar para cima ao meio-dia, veremos um céu azul. Algumas horas após o encontro, a New Horizons se virou para o interior do Sistema Solar e enviou uma mensagem única: missão cumprida. E continua sua viagem até hoje. A NASA aprovou uma missão estendida e a espaçonave deverá ir mais longe, no cinturão de Kuiper, a pelo menos 1 bilhão de quilômetros além da órbita de Netuno. O objetivo primário da sonda Juno era investigar a origem e evolução de Júpiter, além de sua magnetosfera. Juno tem 3,5 metros de altura e 3,5 metros de diâmetro. Ela é movida à energia solar através de 3 painéis solares, os maiores já utilizados em uma sonda planetária. Sua órbita se jogou ao espaço, voltou e usou a assistência gravitacional da Terra para aumentar a sua velocidade para, enfim, conseguir alcançar o gigante gasoso.
A entrada na órbita de Júpiter aconteceu em 2016, entrando em uma órbita bem elíptica, o que levou a sonda a lidar com problemas de radiação, arrasto da atmosfera e outros desafios para o seu funcionamento. Os engenheiros tiveram que propor uma órbita polar excêntrica que a levasse a uma grande distância de Júpiter, mas que também pudesse levar bem próximo quanto os 4.200 km planejados. É muito perto. Para efeito de comparação, imagine que os satélites geoestacionários aqui na Terra estão localizados a 36.000 km do nosso planeta. Sendo assim, a sonda Juno possui uma órbita polar muito elíptica, inicialmente com 53 dias e meio, desviando das principais zonas de radiação. Na sua primeira análise, a sonda Juno descobriu que o planeta gigante tem, na verdade, mais água na atmosfera do que se imaginava. Os dados contradizem as leituras da Galileu, enviada antes de a sonda se desintegrar na descida em direção ao centro do planeta. Os dados foram coletados nos 8 primeiros sobrevoos que a Juno fez sobre o planeta. Seus dados revelam que de todas as moléculas na região equatorial de Júpiter, 0,25% eram de água. Como se já não bastasse as medições da composição atmosférica, o magnetômetro da sonda revelou que o campo magnético de Júpiter era mais forte do que se pensava e chega a ser até 10 vezes mais poderoso que o campo magnético terrestre, o que acaba gerando poderosos campos de radiação. À medida que o planeta gira, o líquido eletricamente carregado gira e aciona correntes elétricas, induzindo um campo magnético. O campo magnético da Terra é gerado pelo ferro líquido no núcleo do planeta. As magnetosferas são o resultado de uma colisão entre o campo magnético de um planeta e o vento solar. A magnetosfera de Júpiter estende-se por quase 3 milhões de quilômetros. Se fosse visível do céu noturno, a magnetosfera pareceria ter aproximadamente o mesmo tamanho da lua cheia da Terra. Em janeiro de 2021, a NASA estendeu as operações da missão até setembro de 2025. Nessa fase, Juno começou a examinar as luas internas de Júpiter, Ganimedes, Europa e Io. Um sobrevoo sobre Ganimedes ocorreu em junho de 2021, chegando a 1.038 km, o mais próximo que qualquer espaçonave já chegou dessa lua desde a Galileu em 2000. A sonda também fez um sobrevoo de 2 horas sobre Europa em 2022, passando a 350 km da superfície do satélite. Europa é a 6ª maior lua do Sistema Solar, com cerca de 90% do diâmetro equatorial da Lua da Terra. Os cientistas estão confiantes de que um oceano salgado se encontra abaixo de uma camada de gelo com 50 km de espessura, levantando questões sobre a potencial habitabilidade do oceano. No início da década de 2030, a sonda Europa Clipper chegará até a Europa para responder a essas questões sobre a habitabilidade da Lua gelada. Finalmente, no final de 2022, a espaçonave realizou suas observações sobre Io, mas a sonda não conseguiu enviar as imagens na hora, pois a nave sofreu uma pane quando passou pelo campo magnético de Júpiter. Somente depois de uma série de ajustes da NASA, as imagens foram enviadas e mostraram um ambiente incrível a uma distância de 64.000 km. No final de 2023, está planejado para a sonda passar a meros 1.000 km da Lua mais ativa do Sistema Solar. A Juno registrou imagens também da famosa Grande Mancha Vermelha, revelando que a tempestade tem 300 km de profundidade, demonstrando que aquilo que vemos é apenas a ponta do iceberg. Por conta de sua órbita polar, a Juno tinha a possibilidade de fotografar a região e revelar algo que, de acordo com a própria NASA, era diferente de qualquer outra coisa já vista no Sistema Solar. A sonda levava um instrumento de micro-ondas, capaz de mandar sinais até 550 km adentro no planeta, ajudando a entender a composição e temperatura do planeta em diferentes profundidades. As temperaturas do Sol variam de acordo com a camada. O núcleo solar é a camada mais quente.
Dentro do núcleo, as temperaturas não ficam abaixo de 15 milhões de graus Celsius. À medida que se aproxima da superfície de plasma do Sol, as temperaturas caem. Na fotosfera, a temperatura já diminui para cerca de 5.900 graus Celsius. Em algumas áreas mais escuras, chamadas pelos astrônomos de manchas solares, a temperatura é ainda mais baixa, em torno de cerca de 3.500 graus Celsius. No entanto, a maior surpresa está na coroa. As temperaturas tendem a subir novamente nessa camada, chegando a 2 milhões de graus Celsius na coroa mais externa do Sol. Estudos científicos ainda analisam como a energia se move do interior do Sol para criar calor na atmosfera, e a PSP tem uma grande importância nessa pesquisa. Na Terra, experimentamos ejeções de massa coronal. Esses eventos poderosos lançam enormes massas de plasma pelo espaço, movendo-se a velocidades de 100 a 3.000 km por segundo. Muitos desses eventos não encontram nosso planeta, mas quando encontram, torcem e esticam o campo magnético da Terra. Os resultados podem variar de belas exibições da aurora boreal a interrupções nas comunicações e na rede elétrica. A PSP foi lançada em agosto de 2018 e em outubro do mesmo ano a espaçonave se tornou o objeto artificial mais próximo do Sol. O recorde anterior, 42 milhões de quilômetros do centro do Sol, foi estabelecido pela espaçonave Hélios 2 em abril de 1976. O conceito da Parker Solar Probe tem origem no relatório de 1958 do Conselho de Ciências Espaciais da Academia Nacional de Ciências, que propôs várias missões espaciais, incluindo uma sonda solar para passar dentro da órbita de Mercúrio com o fim de estudar as partículas e campos nas proximidades do Sol. A Parker Solar Probe é a primeira espaçonave a voar para a baixa coroa solar, para avaliar a estrutura e dinâmica do plasma coronal e do campo magnético do Sol, o fluxo de energia que aquece a coroa solar e impulsiona o vento solar, bem como os mecanismos que aceleram as partículas energéticas. Os sistemas da espaçonave e os instrumentos científicos estão localizados na porção central da sombra do escudo, onde a radiação direta do Sol é totalmente bloqueada. Se o escudo não estivesse entre a espaçonave e o Sol, a sonda seria danificada e se tornaria inoperante em minutos. Como a comunicação por rádio com a Terra leva cerca de 8 minutos, a Parker Solar Probe terá que agir de uma forma autônoma e rápida para se proteger. Isso será feito usando 4 sensores de luz para detectar os primeiros vestígios de luz solar direta vindos dos limites do escudo, envolvendo movimentos das rotas de reação, para reposicionar a espaçonave dentro da sombra novamente. De acordo com o cientista do projeto, a equipe a descreve como a espaçonave mais autônoma que já voou. A trajetória da espaçonave inclui 7 sobrevoos sobre Vênus ao longo de quase 7 anos para diminuir gradualmente sua órbita elíptica ao redor do Sol, tendo planejado um total de 24 órbitas. As assistências gravitacionais interplanetárias fornecerão desaceleração adicional em relação à sua órbita heliocêntrica, o que resulta em um recorde de velocidade heliocêntrica no periélio, ponto mais perto do Sol na sua órbita. À medida que a sonda passa em torno do Sol, atinge uma velocidade de até 200 km por segundo, o que torna o objeto mais rápido feito pelo homem, quase 3 vezes mais rápido que o recordista anterior, também a sonda Hélios 2. Em setembro de 2023, a espaçonave viajou a 176,5 km por segundo, rápido o suficiente para voar de Nova York a Tóquio em pouco mais de 1 minuto. Em novembro de 2018, a Parker observou seus primeiros zigue-zagues magnéticos, reversões repentinas no campo magnético do vento solar. A Parker descobriu também evidências de uma zona livre de poeira cósmica de 5,6 bilhões de quilômetros de raio do Sol, devido à vaporização de partículas de poeira cósmica pela radiação solar. É como se fosse uma zona de calmaria entre zonas turbulentas, como o olho de furacão, onde os ventos se acalmam no seu centro. Em abril de 2021,
Durante seu 8º sobrevoo pelo Sol, a Parker Solar Probe encontrou condições magnéticas e de partículas específicas a 7 milhões de quilômetros de distância do centro da nossa estrela mais querida. Esse evento foi descrito pela NASA como tocar o Sol. Uma curiosidade: em setembro de 2022, a primeira descoberta de um cometa foi feita em imagens da Parker Solar Probe. O cometa é denominado PSP-001 e foi encontrado por Peter Barrett, que participa do projeto Sungrazer, um projeto que caça cometas no sistema solar. O PSP-001 foi descoberto em imagens de maio de 2022, parte da 12ª aproximação da espaçonave ao Sol.